Muito bem. Qual é a importância do sal na culinária? Alguém me ajuda? Para dar sabor? Vocês comem comida sem sal? Realça o sabor? Realça, é isso? Isso. Amém. Quem de vocês come comida sem sal? Completamente sem sal. Ninguém, né? Já tentaram comer alguma coisa sem sal? Churrasco sem sal. Aliás, hoje os textos são engraçados, né? Um fala de carnes e tudo, né? E o outro vem falar de sal. É a combinação perfeita, né? Então, pensem comigo, uma comida sem sal, completamente sem sal. Tem graça? Tem graça. Para que serve? Pode ser até que a gente se alimente disso e vai nos nutrir de alguma forma, né? Mas a gente não consegue comer. Claro que tem pessoas que comem menos sal, né? Por causa da saúde, é importante, né? Que a gente cuide também com a quantidade de sal, de sódio, e a gente precisa realmente cuidar disso. Mas o sal, de fato, é extremamente importante na culinária, porque ele realça e dá sabor àquilo que nós comemos. Os antigos, como eu disse para as crianças, usavam também o sal para conservar, né? Antes de existir a nossa geladeira, né? Nós víamos e vemos como imagens daquela de um quadro que eu coloquei para as crianças, que se usava de fato o sal para manter, né? Para que as coisas fiquem, né? E durem por mais tempo. E eu acho que vocês já comeram com certeza alguma conserva de pepino, né, bem salgadinho, que dura por mais tempo. Ali dentro há sal, há componentes que mantêm, né, aquele produto ainda por mais tempo. No Antigo Testamento, como também mostrei para as crianças, o sal era usado para purificar os sacrifícios. Nós vemos no texto do Antigo Testamento de hoje algo ligado a isso, né? E há uma referência muito bonita também sobre isso, de que o sal faz com que o sacrifício fique agradável a Deus. Quando o sacrifício precisava de uma purificação anterior, ele era utilizado nele também o sal, né? Mais ou menos como um churrasco, né? Com a diferença que aquele alimento era totalmente queimado, então, para ser sacrificado a Deus. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Né? Já disse para as crianças, não é difícil entender, mas precisamos aprender e aplicar isso no nosso dia a dia. Nós temos um sal que também purifica, e este sal é o Evangelho, é o amor de Deus por nós, o amor que se personificou em Jesus na cruz e que agora nos tempera para a vida no mundo lá fora. Não somos salgados com o sal da culinária, mas com a palavra de Deus que nos conserva e que nos prepara para que o mundo possa nos ver, possa nos enxergar, possa também viver e receber a mensagem de vida através de nós. Deus quer, então, fazer com que nós sejamos conservados e purificados todos os dias. Todos os dias pela palavra, nos momentos em que nós reservamos, como hoje, para vir aqui também receber o Evangelho na Santa Ceia, onde nós recebemos o perdão, e esse perdão agora nos motiva também a irmos ao mundo levando essa mensagem, esse tempero. E é muito fácil falar de tempero num mundo totalmente destemperado. É isso que nós vivemos hoje, né? Um mundo cheio de ideologias, cheio de problemas, que agora tenta nos empurrar, talvez alimentos sem sal, sem o tempero do Evangelho, modos de vida totalmente diferentes daquilo que Deus ensina, contrários à palavra de Deus.
E esse mundo totalmente destemperado é onde nós vivemos. E éramos assim também. Éramos totalmente destemperados. Antes do batismo, antes da fé em Jesus, onde vivíamos sem um objetivo, onde vivíamos sem um destino certo, como temos agora, e bem entendida aqui a palavra de destino, que nós temos agora em Jesus. Deus então nos purifica através da palavra, da Santa Ceia, para que nós vivamos num mundo destemperado. Num mundo que não quer esse tempero, que não quer ser conservado. Como fazer isso então? Qual é o segredo para nós que temos a fé em Jesus, para nós que nos permitimos, receber esse tempero ou sermos temperados, para nós que temos oportunidades semanais, diárias, como viver nesse mundo? Talvez a pergunta melhor de ser feita é qual é a nossa importância no mundo. Por que será que nós estamos aqui? Acho que também está clara a mensagem de hoje, né? Nós somos purificados pelo Evangelho, para ser agora, como acabamos de cantar, não só sal para o mundo, mas luz para um mundo que está perdido. Cada um de nós é extremamente importante para que nós possamos levar esse tempero ao mundo. Mas aqui eu quero chamar a atenção a duas coisas que nós precisamos então para estarmos preparados para viver nesse mundo destemperado. E está, como eu disse, bastante claro. O primeiro é nós permitirmos essas oportunidades para recebermos esse tempero da palavra e da Santa Ceia. Vejam que a palavra de Deus hoje está animado o negócio aqui, né? Vejam que a palavra de Deus, ela nos dá grandes oportunidades e grandes indícios da importância de nós vivermos com Cristo todos os dias. Não há como recebermos esse tempero longe da fonte desse sal, dessa luz. É muito claro que nós precisamos estar cada vez mais próximos a Jesus. Precisamos sim sair de um mundo destemperado para vivermos agora esse tempero perto da palavra, perto do Evangelho. E temos essa oportunidade dentro de nossas casas, através da leitura bíblica, das devoções. E é assim que nós então vivemos bem temperados. E a segunda, e talvez agora quero focar um pouquinho mais nessa parte, é de nós nos mantermos conservados, ou como Deus nos mantém, conservados na fé. Nós hoje temos grandes opositores, que Jesus já anunciou claramente que é a nossa natureza, o diabo e o mundo. E esses três tentam de todo jeito nos tirar desse ambiente de fé. E como eu disse, o mundo hoje é campeão em fazer isso, em dar oportunidades para que nós não vivamos esta fé, para que nós percamos esse ambiente que nos conserva na fé verdadeira. E aí lembro-me muito do texto que já citei no final de semana passado. Aliás, hoje até tem uma leitura parecida com a da semana passada, que eram leituras especiais voltadas para a oração. E hoje o texto de Tiago é exatamente o mesmo, não foi erro do pastor, O Edson até me perguntou antes, será que está repetida a leitura? Não, é intencional. Porque nós lembramos do texto de Atos 2, aonde 4 pilares, e eu falei isso aqui semana passada, são extremamente importantes para nos manter nessa fé. Lembram dos 4 pilares da igreja cristã ou da nossa vida? Palavra, Santa Ceia, comunhão e orações. Sobre esses 4 pilares, a nossa casa espiritual está montada.
É claro que o fundamento disso tudo é Jesus, mas há 4 pilares que estão intimamente ligados a Jesus e que nós precisamos agora deles na nossa vida diária para estarmos conservados nessa fé. Como diz o final do texto de hoje. Tenham sal em vocês. Como ter sal se eu abro mão da leitura da palavra de Deus? Como ter sal se eu interpreto isso aqui do meu jeito? Ou só dou atenção àquilo que me interessa? Como ser sal se eu não permito que essa palavra me eduque? Que essa palavra me corrija? Como ser sal para o mundo se eu não permito que esse sal faça parte da minha vida? Como ser sal no mundo se eu não recebo semanalmente a ceia? Semanalmente, a não ser que tenha um grande compromisso. Priorizar os momentos em que eu venho receber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Como ser sal no mundo se eu estou, por causa dos pecados, das tentações, deixando o sal cair e não venho novamente me abastecer? Como ser sal no mundo se eu não quero viver em comunhão com os meus irmãos e prefiro a comunhão com o mundo? Prefiro as oportunidades que o mundo me oferece. E por último, como ser sal, e se eu não priorizo esses 3, a oração é o último caso, ou ela nem acontece mais. Como ser sal no mundo se eu não tenho sal em mim? Percebem a importância de vivermos próximos a Jesus? Para que nós possamos lá no mundo, destemperado, levar essa mensagem de salvação. Como fazer isso então? Primeiramente, precisa estar bem temperado, bem preparado, bem alicerçado nesta fé. Mas isso não acontece do dia para a noite, ou eu não vou esperar para o dia que eu me sentir preparado. Nós estamos sendo enviados hoje, ou aliás, desde o nosso batismo, para sermos sal e luz no mundo. Lembram daquela história das 10 virgens com as lamparinas? Foi até teatro aqui na congregação há pouco tempo atrás. O que faltou àquelas mulheres? O óleo, né? O combustível para manter a lamparina acesa. Nós aprendemos com aquele teatro que faltou-lhes abastecer a chama da fé. Faltou para elas o combustível que Jesus nos dá para manter essa chama acesa. Da mesma forma, relacionado à luz, relacionado ao sal, precisamos estar bem abastecidos. Por isso, queridos irmãos, para sermos sal e luz no mundo, para vocês que estão aqui, para quem está em casa, precisamos estar bem abastecidos. Esse evangelho nos purifica. Quanto mais evangelho, quanto mais palavra, quanto mais momentos na Santa Ceia, mais eu poderei ser sal e luz para o mundo. Aí o Espírito Santo faz o trabalho todo. Quando eu ouço a palavra, quando eu participo da ceia, sabendo o que ali acontece, o Espírito Santo trabalha em mim e me leva ao mundo para que essa mensagem saia através de mim, da minha vida, dos meus poros, para que pessoas percebam o amor de Jesus em mim. E Ele vai me dar coragem para falar. Ele vai me dar coragem para enfrentar o destempero do mundo. Ele vai me dar coragem para ser exemplo no mundo lá fora. Não de perfeição, como as crianças disseram, até o pastor peca, né? Sim, somos exemplos e devemos ser de perdão, de pedir e dar perdão. É para isso que o Evangelho nos purifica.
O texto, inclusive, fala de que nós devemos ter paz com as pessoas. O Evangelho faz isso. Nos tempera a ponto de nós sermos tolerantes, talvez com a falta de conhecimento do mundo, e que não desistamos daquelas pessoas que talvez abandonaram a fé ou ainda não chegaram nela. O Espírito Santo nos capacita, nos tempera para chegarmos no mundo com essa mensagem, uma mensagem de salvação. E aí, antes de terminar, eu pergunto a vocês, o que está temperando a sua vida? Qual é o tempero que você mais usa? Isso determina como nós seremos no mundo lá fora. Daquilo que mais nós nos abastecemos, é o que mais nós teremos a distribuir lá fora. Por isso que Deus nos abençoe em nossos lares, em nossos trabalhos, nas nossas vocações, e que lá nós possamos levar esse sal, esse tempero, que o mundo tanto precisa, que é o tempero do amor de Jesus. E que esse amor, que excede todo humano entendimento, que ele possa guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém.